Fala galera, aqui é o Gustavo e a gente segue hoje com a nossa série Análise de Contratos. Dessa vez vamos analisar o contrato de Evan Engram, Tyrant, que veio aí do Jacksonville Jaguars nessa off-season para os Broncos. Esse vídeo está saindo em primeira mão para os nossos membros e somente depois para o público em geral. Então, se você ainda não é um dos nossos membros, né, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube. Nós temos 3 planos no nosso clube de membros, né, Demaryius Thomas, Peyton Manning e John Elway. Se você puder assinar um deles, você vai ajudar aqui o Mile High Brasil a continuar trazendo um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, totalmente em português. Beleza, galera? Passado o jabá, vamos lá, né? Dessa vez não é tão difícil quanto na nossa última análise, né? Mas tem, novamente, algumas artimanhas que o George Paton colocou aí no contrato do Evan Engram, né? Então vamos dar uma olhada aí nos números gerais. São todos dados do Spotrac. O valor total é de 23 milhões de dólares e com uma duração real, vamos dizer assim, de 2 anos, né? Então, isso dá uma média de 11 milhões e meio de dólares por ano, porém, existe um ano vazio, né, o chamado void year, que a gente sabe que é para diluir o bônus de assinatura, né, bônus de assinatura, que é de 8 milhões de dólares. Então, ao invés de diluir por 2 anos, ele vai ser diluído aí por 3. Então, essa é o objetivo de você adicionar aí um ano vazio no contrato, né? O total garantido do contrato é de 16 milhões e meio de dólares, o que é 71,7% do contrato. Isso é bastante, é mais do que o normal, porém, como é um contrato real, vamos dizer assim, de 2 anos, isso acaba sendo normal. É muito difícil você garantir pouco dinheiro, né, num contrato curto, né? Então, é um pouco exagerado, mas dado que é um contrato real curto, né, de 2 anos, não vejo problema nisso, tá bom? Então, vamos lá à estrutura. Então, nós temos aí, né, 2025, 2026 e 2027, que é o ano vazio, né? Então, a gente vê que o bônus de assinatura, ao invés de ser 4 milhões de dólares em 25 e 26, né, se fossem 2 anos, ele acaba sendo diluído em 13. Então, são 2,67 milhões de dólares por ano do bônus de assinatura. E o resultado disso é que em 2027, quando o Evan Engram, teoricamente, não vai estar mais jogando nos Broncos, ele ainda vai estar contando no nosso salary cap com esse valor de 2,67 milhões de dólares e não tem como evitar ele. Então, você pode ver que o cap hit é igual ao dead cap, é um valor que os Broncos vão ter que assumir em qualquer situação. Para 2025, né, a gente já tem aquela estrutura típica do George Paton, que é começar com um cap hit bastante baixo, e ele faz isso com um salário base bem pequeno, né, aí de 2,99 milhões de dólares, somado ao bônus de assinatura e a um bônus de elenco de 300 mil dólares, isso dá um cap hit de 5,96 milhões de dólares. O dead cap aí é todo garantido, né? 16 milhões e meio de dólares. Em 2026, o salário base dele é quase todo garantido, né? E ele é de 10,99 milhões de dólares, tem um bônus de assinatura, mais um bônus de elenco de 510 mil dólares, isso totaliza 14,17 milhões de dólares. E o dead cap aí é de 10,33 milhões de dólares, tá bom? E aí o 2027, como a gente já falou, o último ano do bônus de assinatura vai contabilizar no cap hit. Então essa é uma estrutura que a gente já viu bastante típica do George Paton, um ano, o primeiro ano bastante baixo e os anos subsequentes, no caso só o ano subsequente do Evan Engram, já é um valor um pouco maior, o que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? E também a adição do void year, que eu já comentei aqui, que isso basicamente indica que o nosso front office e a nossa comissão técnica provavelmente acreditam que estamos numa janela de Super Bowl. Pelo menos é isso que eu espero, né? Eu não vejo problema com esse tipo de prática, desde que você, de fato, esteja em uma janela de Super Bowl. O Philadelphia Eagles, o Los Angeles Rams já fizeram isso, inclusive com sucesso, né? E assim como a gente viu, né, nos contratos do Talanoa Hufanga e do Dre Greenlaw, tem incentivos extras, né, que a gente vai olhar aí na tela, né. No caso do Evan Engram, né, são jardas por recepção, jardas de recepção, perdão, e os valores são não cumulativos, né, então se ele atingir 700 jardas, ele ganha 125 mil dólares,
800 jardas, 375 mil dólares, 900 jardas, 625 mil dólares, e se além dessas 900 jardas, perdão, os Broncos assegurarem, né, uma vaga nos playoffs, ele ganha 750 mil dólares. Por recepções, 60 recepções, 125 mil dólares, 70 recepções, 375 mil dólares, e 80 recepções, 625 mil dólares, e se além das 80 recepções a gente aí assegurar uma vaga nos playoffs, ele ganha 750 mil dólares. Então, os novos contratos, vamos dizer assim, que o George Paton firmou, né, são bastante parecidos, com anos vazios, mais ou menos, dependendo do que se pensa no jogador no longo prazo para os Broncos, e também o uso de incentivos. E no caso do Evan Engram, né, eu disse na última live que eu acredito que ele tem o potencial aí de adicionar aí 700 jardas para os Broncos, então eu acho que ele deve atingir os primeiros níveis, né, desses incentivos. Não tenho tanta certeza que ele consegue uma temporada aí de 900 jardas. Quem sabe, seria ótimo, né? Ele que tem tudo para ser aí o Joker que o Sean Payton pediu. E além disso, né, em termos de valores totais, ele agora o 12º tight end mais bem pago da liga, e eu acho que isso reflete bem, eu acho que é um acordo, inclusive um tanto quanto vantajoso para os Broncos, né, embora o Evan Engram ele não tenha tido sucesso quando usado como um tight end mais tradicional, aquele tight end inline que fica ali próximo à linha ofensiva no alinhamento para snap, né, então ele é de fato um tight end que deve ser usado de maneira um pouco diferenciada, né, quase como um wide receiver, e eu tenho certeza que o Sean Payton vai conseguir fazer isso com o nosso novo contratado aí. Beleza? Galera, eu tinha falado que esse seria o último vídeo, menti, porque Courtland Sutton e o Zach Allen, né, já assinaram novos contratos, também a possibilidade aí do Nick Bonito assinar um novo contrato. Então, assim que os detalhes forem saindo, a gente vai trazer para vocês também, aqui no Mile High Brasil, todos os detalhes, vocês não vão perder nada, tá bom? E só lembrando, né, nós estamos aí em todas as redes sociais, e dá uma olhada lá no nosso clube de membros, tem o QR Code aí no canto inferior direito da sua tela. Se você puder assinar aí um dos planos, você ajuda imensamente o nosso trabalho aqui. Beleza, galera? É isso aí. Até a próxima. Valeu!